Este cofre é uma das peças mais extraordinárias, se assim se pode dizer, enfim, entre tantas peças expostas no Museu Nacional de Arte Antiga, mas é de facto uma obra magnífica. É um cofre veneziano, cerca de 1600, em cristal de Veneza, madeira lacada e prata dourada, que foi, aliás, com muitas peças, objeto de uma intervenção de restauro para esta exposição. Aliás, enfim, a task force do restauro mobilizada para esta exposição é também enorme. É uma peça que tem uma viagem extraordinária, porque ele, feito em Veneza, é oferecido a todos os soberanos da Europa, mas o preço extraordinário do cofre fez desistir todos um por um, incluindo o próprio rei de Portugal, e ele acaba por ir parar à Pérsia, adquirido pelo Shah. Da Pérsia vai para Hormuz e de Hormuz vem para Lisboa por intermédio dos padres gracianos, e é daí, do Convento da Graça, que ele ingressa no Museu Nacional de Arte Antiga. Lá ele estava a cumprir as funções de cofre eucarístico, tirando partido exatamente da refração maravilhosa da luz que atravessava as colunas e as rótulas de cristal do cofre. Mas aquilo que o torna importante para esta exposição é o exercício arquitetónico que ele reproduz, e que, de algum modo, o torna o ponto de chegada também das peças que estão convocadas em seu redor, e que são desde, enfim, toda a tratadística do Renascimento. Portanto, há um lado de suporte teórico muito importante neste debate em torno da arquitetura. A arquitetura é a disciplina académica com maior produção teórica desde sempre, até à Bíblia dos Attavanti, por exemplo, que temos aqui com iluminuras extraordinárias. Mas este cofre representa uma micro-arquitetura, no sentido em que ele é feito tanto para ser visto fora como por dentro. Ele representa um aposento sumptuoso, reduzido a uma versão liofilizada, como uma câmara extraordinária para albergar o mais extraordinário dos tesouros, daí a sua afetação, embora ele não tenha sido criado para o uso sagrado, a uso sagrado de exposição do Santíssimo Sacramento. Mas esse interior esplendoroso transparece exteriormente como uma espécie de câmara às avessas. O que vemos são os extradorsos do teto e das paredes, para além de, através das rótulas, podermos observar o seu interior maravilhoso. E essa ambiguidade entre interior e exterior, sendo que o espaço arquitetónico vive do interior, é aquilo que, para além do caráter maravilhoso do cofre, como obra de arte e como obra-prima que é da ourivesaria, o torna tão instrumental nesta exposição. A maquete do Real Erário, realizada sob a direção de José da Costa e Silva, que é o arquiteto que em Portugal introduz o neoclassicismo de forma canónica no final do século XVIII, portanto na fase final do Antigo Regime, é uma peça particularmente sedutora e muito simbólica no quadro desta exposição, porque, por um lado, ela introduz-nos essa tal viagem diacrónica e essa chamada da contemporaneidade. São contemporaneidades sucessivas que vão sendo chamadas, são peças que nos vão aproximando dos nossos dias. Por outro lado, porque esta planta centralizada que nós vemos, e é um objeto muito sedutor, porque é quase como uma casa de bonecas, não é? É aliás, um dos lados extraordinariamente apelativos desta exposição, eu creio, é esta liofilização dos elementos arquitetónicos, este ver tudo reduzido a uma escala que, muitas vezes imponente, em todo o caso é sempre miniatural em relação à realidade. E ele está como peça de saída, ou peça central, se nós quisermos, de um núcleo que é um grande núcleo de debate desta exposição, em torno da arquitetura enquanto metáfora. Há, em todo o conjunto de peças expostas, uma dominação objetiva da planta centralizada, do círculo e dos exercícios feitos em torno da composição circular. Essa
composição circular e essa apropriação do círculo tem valores eminentemente simbólicos, vem de muito longe, vem desde a Idade Média, da idealização do Templo de Salomão, do túmulo de Cristo, etc., e desde o Renascimento, que é apropriada pelo domínio religioso como símbolo da centralização do universo a partir de uma ordem que é de um eixo compositivo central que representa a ordem sobrenatural, a salvação e a vida eterna. E depois há um clique, que é o que esta peça simboliza, em que o Estado, no seu processo de laicização, o Estado, em certo sentido, como nós o vemos hoje em dia, se apropria desses valores de centralidade compositiva para ilustrar a sua própria centralidade. Este edifício era o Ministério das Finanças, então começou a ser construído no que é hoje a Praça do Príncipe Real, em Lisboa, mas não avançou dos alicerces, precisamente porque houve um desvio colossal entre o que era a ambição do projeto e a base financeira para o sustentar. Mas até isso é profundamente exemplar, e sendo um objeto magnífico como é, ele ajuda-nos de facto a perceber que as ideias que são trabalhadas nesta exposição são ideias transversais, são ideias que atravessam o tempo. Uma obra como esta, O Julgamento das Almas, mostra-nos de forma muito exemplar esse papel que a arquitetura cumpre na ilustração e na demonstração das ideias. É um quadro que apela a valores, todos eles de natureza espiritual, trata-se do juízo final e de encenar essa passagem para a glória final, não é? E para a salvação eterna, e a arquitetura cumpre aqui duas funções claras. O quadro, aliás, todo ele está crispado de referências construídas, desde uma estrutura de graus sobre a qual assenta o trono onde Cristo aparece em majestade, até à cintura que divide o mundo profano do mundo das almas que já atingiram a outra dimensão, até finalmente aos espaços que configuram o inferno, a zona da perdição, como uma espécie de cisterna lôbrega dominada pelo fogo, ou, de algum modo, com outro caráter mais etéreo, as almas do purgatório que estão ainda a ser redimidas. Mas a passagem de um mundo ao outro é feita por uma espécie de casulo arquitetónico, uma estrutura complexa, um arco de várias entradas, deliberadamente utópico. Portanto, estamos a falar de uma estrutura que dificilmente, que embora claramente do domínio da arquitetura, dificilmente teria uma transposição direta para o território construído. Mas funciona aqui como o ponto de ligação dos dois mundos e o anel estreito por onde se passa, de facto, a comunicação entre o mundo do pecado e terreal e o mundo já livre da eternidade, sobre o qual, então, domina também arquitetónico o trono sobre o qual se senta Cristo como juiz e Salvador. E, inclusive, o modo como a narrativa pictórica se apropria de duas dimensões estéticas, o arco renascentista como símbolo do novo e do mundo profano, do mundo terreal, e o trono gótico como símbolo do antigo, do que é eterno, de Deus Pai.